Você tem interesse em fazer um jejum prolongado ou mais do que 24 horas? Sim, mais de 24 horas, para mim, já é prolongado. Você quer? Eu quero te dar, então, neste vídeo, 5 dicas que eu faço. Antes eu fazia jejum, procurava fazer jejum de mais de 24 horas, fazia errado, começava, não conseguia terminar. Então, eu quero te dar 5 dicas que eu uso para mim, para ver se você aplica para você, se facilita, né? Então, sempre buscando o jejum não como forma de emagrecimento, mas sim de conexão com o Pai, um momento de oração, de intimidade, de revelação. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu quero te dar é: prepare o seu corpo e a sua mente para o jejum. Sim, mas Gisele, como assim eu tenho que preparar meu corpo, minha mente? E vou te dizer, você tem que se preparar espiritualmente. Porque a primeira pessoa que você deve perguntar o tipo de jejum que você vai fazer, qual é o período, como fazer, para que fazer, é o Espírito Santo. Como que você deve preparar a sua mente? Você tem que dizer para sua mente que você vai entrar em jejum, que isso tem que te acalmar, que é por um tempo, fixar ali os pontos de qual tempo que você vai fazer. E eu te recomendo preparar o teu corpo como? Fazer um jejum para entrar num jejum. Sim, porque antes eu fazia errado. Quando eu ia entrar no jejum, eu dizia, meu Deus, vou comer um monte que eu vou ficar 3 dias sem comer, quando eu fazia de 3 dias. Não, porque agora eu posso comer, porque eu vou ficar 3 dias sem comer. E aí, era ruim, porque daí tu comia demais e de repente parava de comer. E aí, quando eu comecei a me preparar para o jejum, fazendo um mini jejum, ou seja, diminuindo a quantidade de comidas, diminuindo o doce, diminuindo os pães, sim, eu adoro pão. Então, assim, eu já ia diminuindo algumas coisas, fazia às vezes um jejum intermitente, comia um pouco mais de fruta, ou senão eu comia mais à noite uma carne, para me preparar para o jejum, né? Então a gente tem que se preparar, né? E não sair comendo por aí, ai, porque eu vou comer um monte que agora eu vou ficar sem comer. Então, calma, tenha calma com isso, se organize, se prepare. A segunda dica, hidrate-se bem. Sempre, você tem que sempre tomar água. Então tenha cuidado, claro, tem um jejum total, né, absoluto de água, né, de líquido e de sólido. Eu nunca fiz, eu sempre fiz o de sólido, né, o jejum de sólido. Eu sempre tomei água e tomei café nos meus jejuns de um dia, de dois, de três, de mais, enfim, sempre fiquei no líquido, tá? E eu sempre dei bebi mais água, me hidratava mais do que o normal. Também já fiz de líquidos, né, tipo suco, assim, também poderia, né, me alimentar em determinados momentos. E então eu sempre fixei isso, porque, né, a hidratação, eu tinha que cuidar disso. Por quê? Porque a gente tem que cuidar do que a gente tá tirando do nosso corpo, né, deixando de colocar, né. E como a gente é muito água, né, muita da formação do nosso corpo é água, então a gente tem que cuidar com isso, né. A sede também é uma coisa que pega muito a gente, então eu nunca fiz. Gisele, tu recomenda, desde que você tenha orientação do Espírito Santo, de um médico, acompanhamento, se você quer fazer, eu não gosto, né? Eu não já tive jejuns de fazer com outra pessoa, mas sempre também do sólido e ficando no líquido, né? Às vezes por alguma refeição, o último jejum que eu fiz foi com uma colega, né, e a gente fez, das 6 horas da tarde, era 6 horas da tarde até ao meio-dia do outro dia, tá. E aí a gente ficava nesse período só na água, no líquido, né, no café, e depois poderia comer o sólido, tá. Então, assim, eu nunca fiz o absoluto, ok. Agora, a terceira dica que eu quero dar para vocês é: defina um propósito espiritual para esse jejum. Por que, Gisele? Porque se você fizer jejum por fazer jejum e não orar, não ter um propósito, vai ser o jejum apenas para emagrecer ou apenas uma greve de fome, né? No começo eu não sabia fazer esse plano, eu até falava, ai Deus, eu quero fazer um jejum para o Senhor falar comigo sobre tal coisa, mas eu não orava assim. Então, como que é esse propósito? É você
Fazer um propósito de oração é você pegar versículos, você orar durante o período de jejum, você, eu quero sobre a minha provisão financeira, sobre a questão financeira. Então, pegar versículos, passagens bíblicas, histórias de que Deus é o Deus provedor, é o Deus que vai dar, que dá riqueza, qual é a riqueza que é importante, qual é a riqueza que deve ser, quais são os princípios que eu devo seguir para ter essa riqueza. Então, assim, fazer um propósito de oração nesse período que você não está se alimentando, você orar, você se dedicar a essa conexão com o Pai, tá? A quarta dica que eu vou dar para vocês é começar e terminar o jejum de forma gradual. Então, eu falei ali no começo, né, na dica um, preparar o corpo, você fazer um jejum do jejum. Então, começar entrando no jejum de forma gradativa. Mas quando você voltar, ainda mais se você fizer, às vezes, de 7 dias, de 2 semanas, tem gente que faz, né, de 10 dias, né, tem gente que faz mais. Então, quando você voltar do jejum, agora eu vou entregar o jejum. Cuide quando você voltar, não voltar comendo assim muita coisa, se empanturrando, já não, me daqui, e comendo, e fritura, e doce, e gordura. Então, calma. Comece gradativo, come uma fruta, depois tome um suquinho, uma vitamina, e vai fazendo as coisas gradativo para você não passar mal, né? Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente não pode chegar e já ir comendo, e tem que cuidar. O nosso corpo, ele tem que receber aos poucos, senão também ele leva um choque, né? Não, porque nada pode ser abrupto, nem começar e nem terminar. O nosso organismo, ele vai se adaptando aos poucos, né? No começo, assim, quando a gente faz jejum, eu digo normalmente de 3 dias, eu gosto de fazer, né? O primeiro dia a gente fica bem irritada, ali o segundo dia já vai passando, e no terceiro dia, assim, se deixar, a gente prolonga por muito mais tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado. E mesmo quando eu faço só de 3 dias, quando eu volto também comendo uma fruta, comendo umas coisas mais leves, fazendo. Às vezes eu adapto o horário dessa entrega, tipo, eu normalmente eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer entrega do jejum sempre no final da tarde, porque daí tem um café com pãozinho, uma coisa mais, suave do que o almoço, por exemplo, mas isso, não é regra, né, é uma coisa que eu gosto para mim, tá. Então, a gente tem que começar a fazer as coisas conforme o Espírito Santo vai conduzindo, e que a gente também gosta para a nossa vida, e a gente sente o nosso bem-estar. A gente conhece o nosso corpo, a gente conhece o nosso jeito, né. Tem gente que, por exemplo, não deve fazer jejum, porque o jejum, gente, não é para todo mundo, né, nem todo mundo deve fazer, tanto por questão de saúde, ou até assim, ó, tem gente, o meu marido é um, já dei exemplo em outros vídeos aqui sobre jejum, tem outros aqui sobre jejum, de que ele não pode ficar mais do que 2 horas sem comer, mais do que 3 horas sem comer, né, porque daí dá enxaqueca. Então, assim, isso é muito ruim para ele. Então ele, o dia que ele tivesse que fazer um jejum, teria que ser muito assim, o Espírito Santo conduzindo, o Espírito Santo permitindo, determinando para auxiliar ele, porque senão, dá enxaqueca e ele acaba ficando ruim. Então tem que ver. Eu sou muito tranquila, né, eu adoro comer, claro, mas se for para fazer um jejum é bem tranquilo para mim, não fico assim com enxaqueca, com mal-estar, com isso tudo, tá. Então você tem que ajustar a sua ida e a sua volta do jejum. Então, para isso, você pode consultar no médico, pode estudar mais, né, sobre o assunto. Depois eu já vou mostrar os livros para vocês que eu li, que eu leio sobre esse assunto, e para vocês sempre se inteirar com isso, né. E a quinta dica que eu quero dar, e para mim é a mais importante, tá, gente? Sim, eu já comecei jejum e parei. Então a quinta dica é estar atenta aos sinais do seu corpo e à necessidade de descanso. Então sim, como eu já falei, eu comecei jejum e parei. Eu vi que não ia dar, não estava fluindo, não estava certo. Di, mas se você fez um jejum, pediu para o Espírito Santo, não deu certo, então não era para fazer. É porque assim, ó, gente, às vezes, a gente mulher, né, tá mais perto da TPM, tá mais perto daquele período, às vezes dá mais fome, às vezes o hormônio muda e dá algumas coisas. Foi uma vez que eu comecei e tive que parar porque eu não me senti bem. Então parei, daí fiquei uma semaninha ali, analisei de novo e depois recomecei e fiz e deu tudo certo. Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que cuidar, estar sempre atento aos sinais. Ah, não, mas eu tô ruim, eu tô tonta. A gente se conhece, cuida. O ideal é ter acompanhamento médico, é fazer a rotina de exames, de não precisa ter um médico específico para isso, mas como que eu gosto de fazer os jejuns, né?
Eu sempre procuro ir no médico, fazer os meus exames, tomar os meus suplementos, as minhas vitaminas, fazer exame de sangue, levar para ele, ver se está bom, ver se está ruim. Cuidar quando eu não estou fazendo jejum, comer fruta, verdura, não comer fritura, não ter, né, refrigerante, enfim, essas coisas. Então, já cuidar na alimentação de uma forma geral, para quando você entrar em jejum, o seu corpo ele vai ter essa renovação celular, essa renovação de uma forma mais saudável, porque você já está se alimentando de forma saudável, né? Então, tenha cuidado quando você entrar no jejum e sair, mas sempre preste atenção nessas dicas, nesses sinais que o teu corpo dá. Claro que às vezes, assim, uma tontura, uma coisa pouca é normal, né? Então, por isso que cuide o tipo de jejum que você vai fazer. Não se compare aos outros, não vá na pilha dos outros, na história dos outros, que vão fazer jejum assim, que vão fazer de 21 dias. Comece de forma gradativa. Sim, antes eu fazia só de uma refeição, até várias vezes que eu fiz de uma refeição só, depois eu fui de um dia, 2 dias, daí parava, voltava, fazia de 3, depois voltei, fiz um, depois fazia. Então, vai intercalando até o teu corpo e espiritualmente tu sentir o que é melhor para ti para fazer. Tá? Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, te ajudem a fazer, depois você possa me contar aqui nos comentários o seu testemunho, ou se ficou com alguma dúvida, não tem problema, pode me perguntar. Não esqueça de curtir, né, esse vídeo, se inscrever no canal, mandar isso para outra pessoa. Às vezes tem alguém que fica dizendo para você, você tem que fazer jejum assim, tem que fazer assado. Então pega essas dicas, não são regras absolutas, mas são orientações para vocês terem um cuidado, porque tem muita gente que acaba fazendo jejum só para imitar as outras pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado. Nós somos templo do Senhor, o nosso corpo é templo do Senhor, então a gente tem que cuidar. Não é porque a gente vai fazer um jejum, que é para uma forma espiritual, para se conectar a Deus, que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Bem pelo contrário, tudo para Deus a gente tem que fazer de forma excelente. E fique sempre nesse canal, fique atenta e atento aos vídeos, são incríveis, é para edificar a sua casa, o seu lar, a sua vida. Oi, eu sou Gisele, sou mentora de mulheres que buscam sabedoria para edificar a sua casa, o seu lar, aprendendo a orar por si, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, querendo construir um crescimento espiritual na sua vida para transformar todas as áreas da sua vida. Eu restaurei o meu casamento com o poder da oração e é isso que eu ensino no método Poder da Oração. Então, se você ficou interessada, então clique aqui embaixo, vai ter um link no primeiro comentário, vai estar fixado ali. Você clica ali, você fica sabendo de tudo, sobre preço, sobre bônus, sobre o que você vai ter. Então, não perca tempo, invista em você, ative dentro de você o poder da oração. Transforme a sua vida de dentro para fora, se conecte, se posicione de uma forma maravilhosa junto ao Pai.